A luta na Casa de Câncer é uma das mais comentadas até os dias de hoje, inclusive é muito utilizada para descredibilizar o Cavaleiro de Ouro. Hoje nós vamos continuar a nossa série de comparações das lutas das 12 casas no anime e no mangá. Nessa luta em questão, as diferenças não são tantas, mas eu quero te convidar a me acompanhar nessa comparação. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dizer, como de costume, qual das versões eu prefiro, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd, você já sabe. Já no início do vídeo já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho ativo pra não perder nenhum vídeo. Se o botão do hype estiver aparecendo pra você, clica nele também, cara, que me ajuda pra caramba. E galera, esse já é o quarto vídeo dessa série aqui no canal e eu queria agradecer demais você que tem assistido. Esse quadro tem ido muito bem aqui no canal e eu queria agradecer a vocês. E se você chegou aqui no canal através desse vídeo, saiba que ele é o quarto vídeo de uma série de comparações das lutas das 12 casas entre as versões do mangá e do anime. Eu vou deixar aqui no card os outros vídeos pra você clicar e acompanhar. E agora vamos pra luta da Casa de Câncer. Lembra que eu sempre falo que o anime utiliza alguns recursos pra que o conteúdo possa caber em um episódio de 20 a 23 minutos? Pois é, aqui nesse episódio o primeiro recurso utilizado foi reprise, porque os 8 minutos iniciais do episódio são uma reprise que conta a história desde que os Bronze Boys se tornaram cavaleiros até o momento da luta na Casa de Câncer. Sei e Shiryu chegam até a Casa de Câncer e no mangá tudo acontece muito rápido. Shiryu chega ali e diz que ele vai enfrentar o Cavaleiro de Câncer e que Seiya deve seguir para a próxima casa, a Casa de Leão. O Seiya concorda de imediato, mas no anime tem toda uma conversa motivacional ali depois que o Shiryu diz que ele só tem 9 horas. Seiya diz que eles têm que dizer que ainda tem 9 horas para que dessa forma eles consigam ter mais esperança. Seria melhor dizer que nós ainda temos 9 horas, Shiryu. Eu não gosto de trazer esses detalhes de conversas que são irrelevantes no decorrer do vídeo, mas no início do vídeo é interessante para que vocês entendam os tipos de diálogos que são adicionados ou removidos na versão do anime. Quando eles entram na casa, o Shiryu pisa em algo estranho e ele pede pro Seiya conferir. Seiya percebe que é o rosto de um ser humano. Ele fica espantado, mas logo repara que existem outros rostos espalhados pela casa inteira. No chão, nas paredes, no teto. Então, Máscara da Morte surge e pergunta se eles estão surpresos. E esse trecho é exatamente igual, tanto na versão do anime quanto do mangá, exceto pela pergunta do Máscara da Morte. E aqui eu quero deixar claro que pode ser um erro da tradução do mangá que eu li, mas lá estava escrito que o Máscara da Morte pergunta não se eles estão surpresos. Ele pergunta, estão chocadas, meninas? Altamente zoeiro. Agora, se você já leu o mangá numa versão japonesa, mais próxima ali do real original, deixa aí nos comentários se ele realmente falou isso. Em seguida, tem uma outra diferença que talvez tenha acontecido por censura. No anime, quando você repara que existem faces de crianças espalhadas ali pela casa, não passa disso, apenas uma fala. Já no mangá, é mostrada a cena. Sim, no mangá aparecem vários rostos de crianças nas paredes. Seguindo adiante, Seiya e Shiryu começam a falar que Máscara da Morte não merece a armadura de ouro, porque ele é maligno. Ele apoiava as ações do grande mestre, mesmo sabendo que o Papa era maldoso. Enquanto no anime, Seiya fica relutante em sair dali, porque ele também quer acabar com o Máscara da Morte por ter ficado irado com ele, no mangá, ele não faz isso e já parte logo pra Casa de Leão. Outra diferença é que no anime, Seiya dispara os seus meteoros de Pégaso contra o Máscara da Morte, que ironiza a fraqueza do ataque do Cavaleiro de Bronze, mas na verdade, os meteoros foram utilizados apenas como uma distração e o Seiya vai embora. No mangá, Seiya não usa os meteoros, ele só avança. O Máscara da Morte até grita perguntando pra onde o Seiya vai e o Shiryu o interrompe, dizendo que é ele que vai derrotá-lo. Então o Cavaleiro de Ouro deixa o Seiya ir. No anime, antes da luta de fato começar, existe um flashback. Um flashback da luta entre Máscara da Morte e Shiryu lá nos 5 picos antigos de Rosan. No mangá, esse flashback simplesmente não existe e o Shiryu é rapidamente atingido pelo Sekishiki Meikaiha, ou as Ondas do Inferno. E durante esse ataque, até as falas são exatamente iguais. Shiryu vai parar no Sekishiki, onde volta a enxergar. Lá, ele vê várias pessoas caminhando em fila e dentre elas, Yoga. Quando ele tenta seguir em direção ao seu amigo, Athena aparece e o interrompe. Ela diz que aquelas pessoas estão indo em direção ao mundo dos mortos e se o Shiryu for pra lá, ele nunca mais conseguirá voltar. E eu queria abrir um parêntese aqui. Essa fala da Saori refuta qualquer argumento de pessoas que acreditam que o Máscara da Morte possui o 8º sentido só por dominar o Ondas do Inferno. Acredite, teve gente me xingando nos comentários aqui do canal, dizendo que isso era uma realidade. E não, galera, o Máscara da Morte não tinha o 8º sentido só por dominar o Ondas do Inferno. Ele só consegue mandar pessoas ou ir até a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mais pra frente, na própria luta, ele mesmo chega a dizer que se ele cair no Yomotsu, ele não consegue voltar de lá. Mas vamos voltar pro que interessa. A Saori diz que o Shiryu precisa voltar e derrotar o Máscara da Morte, e que não precisa se preocupar com ela ou com o Yoga. Então a alma do Shiryu volta pro seu corpo e esse trecho também é igual tanto no anime quanto no mangá. O Máscara da Morte fica espantado quando ele vê a alma do Shiryu voltando pro corpo dele. E sem muita conversa, o Shiryu já levanta e manda um cólera do dragão no Máscara da Morte, que reflete a técnica usando apenas uma mão. O Dourado diz que Shiryu
Shiryu só conseguiria vencê-lo caso conseguisse queimar sua cosmoenergia tanto quanto ele, mas que isso era impossível. Então, o Cavaleiro de Ouro novamente usa as ondas do inferno, mandando o Shiryu outra vez para a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. E dessa vez quem vai ajudar o Shiryu é a Shunrei. Ela vê uma estrela cruzando a constelação de Dragão e começa a interceder pelo seu amado, pedindo que Deus o proteja. A prece da garota começa a incomodar o Máscara da Morte, que teme que aquela oração faça com que o Shiryu saia novamente do Sekishiki. Então, ele decide ir até lá para garantir que o dragão não vai voltar. E aqui eu preciso abrir outro parêntese. Parece que a maioria das pessoas tem uma impressão de que o Máscara da Morte foi massacrado pelo Shiryu, mas a grande realidade é que se não fosse a Saori e a Shunrei, o Máscara da Morte teria matado o Shiryu aqui 2 vezes e com muita facilidade. Mas vamos continuar. No Sekishiki, meio que tudo se repete. Ele volta a enxergar, vê as pessoas caminhando, vê Yoga e começa a refletir em uma maneira de como ele vai sair dali e como vai salvar a Saori e o Yoga. No anime até tem uma cena do Yoga e da Saori caindo em um abismo, mas isso é exclusivo do anime. Mas fora essa cena, aqui também quase tudo é igual no anime e no mangá. Nesse momento, Shiryu começa a sentir as preces da Shunrei chegando até ele. No anime, o Cavaleiro de Dragão começa a se lembrar do dia em que chegou até Rozan e conheceu o mestre e Shunrei. Ele também começa a se lembrar de um trecho de seu treinamento e da evolução da amizade dele com a garota. No mangá, esse flashback também existe, mas ele é bem mais curto e quando ele termina, já volta pra batalha no Sekishiki. Voltando pro anime, quando esse primeiro flashback termina, começa outro da Shunrei cuidando do Shiryu ali quando ele ficou cego. Ela tava dando uns chás pra ele pra ver se ele melhorava e coisa e tal. Depois desse segundo flashback, tem ainda um terceiro flashback mostrando novamente a luta do Shiryu contra o Máscara da Morte lá em Rozan. E aí, só depois desses 3 flashbacks é que volta pra luta lá no Sekishiki. O Shiryu questiona como é que o Máscara da Morte consegue estar ali, e ele explica que domina as ondas do inferno, então além de mandar as pessoas pra lá, ele também consegue ir até lá. Ele continua explicando que lá existe um buraco que até mesmo ele, se cair, não consegue voltar. E tem gente que diz que o Máscara da Morte domina o 8º sentido por causa do Sekishiki. No anime, no meio da luta deles no Sekishiki, a cena é cortada pro Seiya. Ele está subindo as escadas em direção à Casa de Leão. Ele expressa uma preocupação ali com o Shiryu e aí novamente um flashback. Voltando pra luta, a Máscara da Morte começa a carregar o Shiryu em direção ao Yomotsu. Ele diz que se o Sekishiki é a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, o Yomotsu é a própria boca do inferno. E quando ele se prepara para jogar Shiryu lá, as orações da Shunrei começam a perturbá-lo novamente. Ele consegue identificar de onde as preces estão vindo e aqui ele demonstra um feito de telecinese absurdo, jogando a Shunrei no fundo da cachoeira de Rozan. E só para que você entenda melhor, Rozan não existe no mundo real, mas dizem que ela foi baseada em Lushan, que fica no sudeste da China. E a distância entre Atenas, na Grécia, e Lushan, na China, são de 7.700 quilômetros. Então, o Máscara da Morte conseguiu utilizar telecinese em uma pessoa que estava a quase 8.000 quilômetros de distância dele. E ainda tem gente que diz que esse cara é fraco. Mas vamos seguir adiante. Todos esses trechos são praticamente iguais nas duas obras também. O Shiryu fica profundamente irado, acreditando que o Máscara da Morte matou a Shunrei, então ele eleva o seu cosmo. A mão do Máscara da Morte, que estava ali tocando o corpo do Shiryu, segurando ele, começa a se queimar e ele o solta. Então o dragão começa a golpeá-lo repetidas vezes. Pisa pra 10, o Máscara da Morte começa a pegar sozinho nessa hora. O Shiryu diz que nunca odiou ninguém como odeia o Máscara da Morte. Então fica aí a dica pra você não mexer com a mulher dos outros. E a diferença aqui é que o Máscara da Morte diz no mangá que o cosmo do Shiryu alcançou o nível dos dourados. Já no anime, ele diz que o cosmo do Shiryu está tão elevado que até os Cavaleiros de Ouro teriam medo dele. E também, no anime, as cenas de porrada que o Shiryu deu no Máscara da Morte se repetem mais vezes do que no mangá, o que é bem satisfatório. O Shiryu finaliza o seu ataque utilizando um Cólera do Dragão, que é defendido por Máscara da Morte com apenas uma mão de novo. O Dourado ainda se mostra superior a Shiryu. Ele se vangloria porque está usando uma armadura de ouro, então o Shiryu volta a atacá-lo, mas sem sucesso. E aí nessa hora, o Máscara da Morte golpeia o Cavaleiro de Dragão, o lançando no Yomotsu. Shiryu se segura para não cair, e quando o Máscara da Morte vai pisar na mão dele para derrubá-lo, os mortos daquele lugar se agarram ao corpo do Cavaleiro de Ouro. Shiryu diz a ele que aqueles são os inocentes que ele matou, que não encontram paz. Mas o Dourado consegue se livrar deles facilmente e então começa, enfim, a pisar na mão de Shiryu. O Cavaleiro de Bronze tenta golpear a perna do Cavaleiro de Câncer e aqui nós temos algumas diferenças entre o anime e o mangá. A primeira diferença é que no anime, enquanto o Máscara da Morte pisa na mão do Shiryu, ele tenta quebrar a perna do Cavaleiro de Ouro, mas na primeira tentativa ele falha. Então, para não perder o costume, o que é que acontece? Mais flashback. E esse flashback aqui mostra novamente o encontro lá em Rozan do Máscara da Morte com o Mestre Ancião e o Shiryu. Nesse flashback,
o mestre ancião está falando ali sobre o que é justiça pro Máscara da Morte e tal. Logo depois do flashback, a Saori aparece pro Shiryu, mandando aquele motivacionalzão que não pode faltar no anime. Nada disso acontece na obra original. No mangá, ele só tenta quebrar a perna do Máscara da Morte mesmo. E por falar nisso, a outra diferença é justamente a forma como o Shiryu golpeia a perna do Cavaleiro de Câncer. No anime, ele golpeia uma vez a perna do Máscara da Morte, e aí vem o flashback e tudo mais, e aí depois ele golpeia uma segunda vez, que já é a vez que a perna da armadura sai e ele quebra a canela do Máscara da Morte. Já no mangá, o que dá a entender é que ele ficou golpeando várias vezes, ou pelo menos 2 vezes, e aí na terceira é que a armadura saiu e ele conseguiu quebrar a perna do Cavaleiro de Ouro. Então, o Cavaleiro de Ouro tem, né, a sua perna quebrada, e ele começa a ficar se perguntando o que está acontecendo. Shiryu se levanta e desfere um soco em Máscara da Morte, que defende com um braço, e a armadura também sai do seu braço. E aqui tem mais uma pequena diferença. No anime, a armadura abandona a perna esquerda e o braço direito. Já no mangá, a armadura abandona a perna esquerda e o braço esquerdo. E aí depois disso, a armadura o abandona completamente. No anime, o Shiryu fala sobre a vontade das armaduras, e ele diz que a armadura de Câncer abandonou Máscara da Morte porque ele era um ser maligno. E então, nesse exato momento, tem mais um flashback da luta do Seiya contra o Aioria, que o Shiryu vai usar como exemplo da vontade das armaduras, porque ali a armadura de Sagitário ajudou o Seiya a lutar contra o Aioria. E é claro, no mangá, esse flashback da luta do Seiya contra o Aioria não existe. O Shiryu já vai logo removendo a sua armadura para lutar de igual para igual com o Máscara da Morte. E esse trecho aqui é praticamente igual no anime e no mangá, já que o Máscara da Morte vai dizer que o cosmo de um Cavaleiro de Ouro é sempre superior ao de um Cavaleiro de Bronze e que o Shiryu perdeu a única chance que tinha de derrotá-lo. Só que o Shiryu diz que o Mu já o explicou sobre a essência do cosmo, sobre o sétimo sentido que ele precisa alcançar para poder derrotar ou ter uma chance de derrotar os Cavaleiros de Ouro. Ambos começam a elevar o cosmo e então o Máscara da Morte já o ataca com ondas do inferno. Porém, ele começa a ver vários dragões ali no cosmo do Shiryu. Então o Shiryu o ataca com o cólera do dragão. Nesse momento, o Dourado é superado e cai no Yomotsu, sendo derrotado e se tornando o primeiro Cavaleiro de Ouro a ser morto na Batalha das 12 Casas. Shiryu desmaia, então sua alma volta pro seu corpo. E aqui tem algumas sutis diferenças. No mangá, o Shun já estava ali tentando acordar o Shiryu. Já no anime, quando a alma do Shiryu volta pro seu corpo, o Shun ainda está chegando na Casa de Câncer. No mangá, o Shiryu não acorda desesperado porque a Shun-Rei morreu. Pelo menos ele não fala nada sobre a Shun-Rei. É o mestre ancião que entra em contato telepático com ele e diz que ela está bem. Já no anime, ele já acorda totalmente emocionado, acreditando que sua amada está morta, mas o mestre ancião entra em contato com ele e diz que ela está viva. No mangá, o Shiryu vê que o rosto das vítimas do Máscara da Morte não estão mais lá, e ele nem se dá conta que está enxergando. E é o mestre ancião que o faz perceber que ele voltou a enxergar. Já no anime, o Shun estende a mão para cumprimentar o Shiryu e o Cavaleiro de Dragão reage a isso sem nenhuma fala prévia. E então, o Shun o questiona e ele percebe que voltou a enxergar. E por fim, no anime, o mestre ancião diz que a cura do Shiryu é devido ao seu cosmo, que foi elevado até o nível dos Cavaleiros de Ouro, mas também a água da vida que o Seiya conseguiu lá naquele episódio onde ele enfrenta o Aracne de Tarântula, que é filler. Já no mangá, ele diz que foi por causa do cosmo elevado do Shiryu e atribui a cura apenas a isso. Mas e agora? Qual das duas versões é a melhor pra mim? E bom, meus amigos, novamente eu vou escolher a versão do anime. Eu não acredito que essa luta no anime tenha tantas diferenças que alteram a forma como a história é contada. Eu acho que é uma boa adaptação. Óbvio que tem muitos flashbacks, mas pra mim não atrapalha. O que me faz preferir o anime é a surra que o Shiryu dá no Máscara da Morte, que lá no anime é bem mais visceral, acontece repetidas vezes e tal, é bem mais satisfatório. No mangá, ela acontece bem mais rápido. Mas é claro que essa é somente a minha opinião e eu quero muito saber a sua. Deixa ela aí nos comentários que vai ser demais trocar essa ideia com você. Não esquece de deixar o like nesse vídeo pra engajar o nosso trabalho e se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, se inscreve aqui no canal com o sininho ativo pra não perder nenhum vídeo. Se o botão de hype estiver aparecendo aí pra você, clica nele, cara, que me ajuda pra caramba. Se você quiser ajudar o canal de uma forma ainda mais direta, pensa em se tornar membro, cara. Vem fazer parte da família junto com Cleverson Monteiro, Matheus Magno, Vinícius Rafael, a Maria Vieira e o Pedro Abreu, que já fazem parte do nosso clube de membros. E essa semana eu já vou começar a lançar algo exclusivo pra essa galera. Esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo outras opções do canal pra você clicar e ficar um pouco mais por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.